Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ei, vamos ler juntos esse texto? Está aqui não, né? Mas é fácil. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje eu quero falar, irmãos, rapidamente com vocês sobre gratidão. Gratidão. Gratidão, irmãos, é uma das marcas espirituais mais nobres do ser humano. Você pode ter muitas qualidades, você pode ter muitos traços bons no seu caráter, mas para mim, uma das marcas espirituais mais nobres que alguém pode carregar na sua vida se chama gratidão. Fale, gratidão. Sabe por quê? Que essa é uma das características mais extraordinárias que alguém pode ter. Porque é muito bom, é maravilhoso você andar do lado de pessoas gratas. Aliás, quem é grato, quem tem essa característica na sua vida, não lhe faltam amigos. Muito pelo contrário. Muitas pessoas ficam querendo andar do teu lado porque a gratidão atrai pessoas. É muito bom andar com pessoas gratas, mas em contrapartida é terrível andar ou ter que lidar com pessoas ingratas. Porque a ingratidão, ela acaba ferindo profundamente o nosso coração. É muito ruim você sofrer ingratidão. Você ama, você zela, você cuida, você se dedica e recebe, sabe o que? Silêncio. No lugar de reconhecimento, você recebe silêncio. Isso é muito ruim. Ter esse tipo de experiência com pessoas que você se doa, com pessoas que você ama. Espiritualmente falando, irmãos, a gratidão, quando ela não é demonstrada, ela se torna uma forma até silenciosa de rejeitar pessoas. Quando nós não reconhecemos o que alguém faz por nós, de forma silenciosa nós estamos trazendo um nível de rejeição para aquela vida, para aquela pessoa. Imagina, a Kércia, nem preciso dizer, me ama, eu sinto o amor da Kércia por mim, uma mulher extraordinária que Deus colocou na minha vida. Imagina se eu passar por você, Kércia, nem te cumprimentar diante, vai chorar, ela chora mesmo, né? Imagina, ou não agradecer pelos benefícios que ela tem demonstrado a mim. Quando a gente fica em silêncio, nosso silêncio diante de um ato de gratidão é uma rejeição, irmãos. Por isso que a Bíblia não diz apenas seja grato no coração. A Bíblia diz rendei graças. Diga isso, rendei graças. Ou seja, declare, expresse, manifesta a sua gratidão. Renda graças a Deus e às pessoas que têm demonstrado amor, carinho, atenção, cuidado com a tua vida. Seja curado, irmão. Se você tem dificuldade de falar um obrigado, se você tem dificuldade de cumprimentar alguém, se alguém não vier te cumprimentar, você não cumprimenta. Se alguém não vier em tua direção, você não sai do lugar. Isso é ingratidão. E ingratidão também, quando não é a ingratidão demonstrada, é uma rejeição. Nós precisamos ser o povo mais grato dessa terra. Por isso que o Senhor diz aqui no Salmo: rendei graças, declare, expresse, comunique a sua gratidão. Segunda coisa, o Salmo 136, ele acaba se tornando uma liturgia de um povo que sabia agradecer. Se você ler o Salmo 136 inteiro, você vai ver que o salmista repete 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer isso novamente? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E 26 vezes o salmista declara isso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso aqui não é uma repetição sem motivo. Tem motivo.
tem raiz. Declarar 26 vezes, porque a tua misericórdia dura para sempre, é trazer memória espiritual por tudo que Deus faz por nós. Todas as vezes que nós recebemos um benefício da parte de Deus, nós devemos não ficar em silêncio, como se alguém, se Deus ou as pessoas tivessem obrigação de nos servir. Não. Todas as vezes que nós formos agraciados por Deus, todas as vezes que nós formos agraciados por alguém, sabe o que você deve dizer? Eu rendo graças ao Senhor pela tua vida. Eu rendo graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. O salmista, ele, nesse texto do Salmo 136, eu disse que é uma liturgia de gratidão, porque ele começa a lembrar da criação, dos livramentos, da provisão, da história do povo. O Salmo 136 faz essa narrativa, tem essa narrativa. E a cada lembrança que o salmista traz à memória, ele responde com gratidão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não é obrigação, é misericórdia. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga: tudo que você tem recebido, meu irmão, não é obrigação não, é misericórdia. E aqui nós aprendemos algo muito profundo. Gratidão não pode se tornar uma emoção momentânea, mas sim um reconhecimento das ações de Deus na nossa história. Tem alguém aqui entendendo essa palavra? Então diga para o Senhor: porque a sua misericórdia dura para sempre. Terceira coisa, existe um ciclo espiritual da gratidão. E aqui eu queria que isso ficasse marcado para você. Se você puder, escreve no bloco de notas do teu celular. E escreve aí na tua Bíblia, do lado do Salmo 139. Escreve onde você quiser, até na tua testa, se for necessário. Mas você não pode se esquecer que a gratidão tem um ciclo espiritual. Qual ciclo é esse? Que ciclo é esse? Presta atenção. Você vai escrever aí: Deus age, o homem reconhece, o homem agradece e o ciclo se completa. Vou repetir. Aliás, repita junto comigo. O ciclo é esse. Diga: Deus age, o homem reconhece, o homem agradece e aí o ciclo se completa. Quando você não reconhece que existe esse ciclo e você não faz esse caminho, esse percurso, há muitos ciclos abertos na sua vida de ingratidão, irmãos. Porque o ciclo da gratidão precisa se fechar. E ele só vai se fechar quando você reconhecer que Deus fez, que você reconheceu o favor de Deus, que você agradeceu esse favor, e aí o ciclo se fechou. Aí Deus pode te conceder um novo favor. Entendeu? Por que muitas bênçãos não estão vindo sobre sua vida? Porque os ciclos estão abertos. Mas quando Deus faz algo e nós não agradecemos, o ciclo espiritual está incompleto. Espírito Santo de Deus, tem ciclos incompletos na minha vida? Você pode perguntar isso para o Senhor hoje? Se tem ciclos incompletos, hoje eu quero fechar esses ciclos. O ciclo da gratidão, todos eles vão ser completados nessa noite, porque o Senhor vai me dar discernimento. Eu termino essa palavra com o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 21, que revela algo muito sério nesse texto. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Aqui nesse texto a gente vê a ausência de gratidão, que acaba gerando um endurecimento no coração, um endurecimento espiritual. Ou seja, milagres, irmãos, sem gratidão geram indiferença. Nós acabamos de orar por milagres. Eu falei para você celebrar o seu milagre. Se você não agradecer, se você não celebrar o teu milagre, você está gerando o que? Indiferença no teu coração. E bênçãos sem gratidão geram frieza espiritual. Por isso que muitas pessoas são frias, congelantes.
espiritualmente falando, porque são ingratas. Diga misericórdia. Gratidão, e aqui há um segredo nesse ciclo. Gratidão, irmãos, não é olhar para frente. Gratidão é olhar para trás. Gratidão não é olhar para onde você vai. Gratidão não é ficar olhando o que Deus vai fazer na sua vida, no qual é o próximo passo, qual é o próximo milagre. Gratidão não é olhar para frente, gratidão é olhar para trás e reconhecer o que Deus fez. É olhar para trás e reconhecer que pessoas participaram do processo de bênção na tua vida. É reconhecer que pessoas foram usadas por Deus para abençoar a sua vida, e que Deus tem sustentado você com misericórdia. Então gratidão não é olhar para frente, altivo, de cabeça erguida. Gratidão é olhar para trás, humildemente, e reconhecer que o Senhor tem sido bondoso e tem colocado muitas pessoas para nos abençoar. Mas tem tanta gente orgulhosa, soberba, altiva. Nós vivemos uma geração que só olha para o que falta. O Senhor já me deu muitas coisas, Deus, mas ainda está me faltando isso, isso e isso. Ainda me falta um marido, ainda me falta um filho, ainda me falta um emprego bom, ainda me falta. Mas o reino, ele nos ensina a olhar para o que Deus já fez, não para aquilo que Ele ainda vai fazer. Lucas 17:15 conta o episódio em que Jesus cura os 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer, irmãos? Quantos leprosos? 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? 1. E Jesus não perguntou assim quando aquele voltou: quem foi curado? Não foi essa a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus foi: onde estão os 9? Que foram curados e continuaram olhando para frente, mas não tiveram a coração grato de olhar para trás e agradecer aquele que o curou de toda a lepra, de toda a enfermidade. Não seja um leproso curado ingrato, um ex-leproso curado ingrato. Porque gratidão exige retorno. Gratidão é voltar para honrar a fonte da bênção. E a oferta é uma das maiores expressões visíveis de gratidão. Quando a gente tem um momento como esse de ofertório, é o momento de a gente olhar para trás. Mas nesse momento todo mundo só quer olhar para frente, para o próximo mês, para as próximas bênçãos, para os próximos recursos. Mas esse é o momento de você olhar para trás e dizer para o Senhor: eu voltei para agradecer todos os teus benefícios, Senhor. Eu rendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sou nada, eu não mereço nada, mas o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido, o Senhor tem feito coisas tão maravilhosas que eu não consigo continuar caminhando, continuar a minha jornada sem olhar para trás e reconhecer que tudo veio das suas mãos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Dessa maneira, a sua oferta, ela acaba se tornando um memorial de gratidão, um testemunho de reconhecimento e uma resposta às misericórdias de Deus. Hoje eu queria que você olhasse para trás. Eu não vou pedir para você vir para o altar trazer sua oferta de costas. Não vou falar para você fazer isso. Vem de costas, olhando para trás. Não. Embora você sabia que lá em Israel, que engraçado, né? Lá em Israel o pessoal para sair do muro, depois de orar, eles saem de costas, né? Eles não saem de frente, eles vão andando de costas. Sabe por quê? Porque eles continuam olhando para aquele que é a fonte da riqueza, dos milagres deles. Eu queria que
hoje vocês ficassem em pé nesse lugar. Que como igreja nós ficássemos de pé diante desse Deus maravilhoso. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que você traga a sua oferta, seu dízimo, com o coração agradecido, reconhecendo quem te fez respirar, quem te sustenta, quem cuida de você. Se você está em pé hoje é porque alguém teve misericórdia da sua vida, e esse alguém é o Senhor. Se você tem saúde hoje é porque o Senhor teve misericórdia da sua vida. Se você tem hoje uma igreja, é porque o Senhor teve misericórdia da sua vida. Se hoje tem pessoas que te abençoam, é porque Deus tem misericórdia da sua vida. Se nada te falta, é porque Deus tem misericórdia da sua vida. E agora você define se você quer continuar tendo uma atitude de um ex-leproso curado, que não volta para agradecer, ou se você faz parte daquele único leproso que foi curado e reconheceu, olhando para trás, que ele só estava naquela condição e tinha o que ele tinha naquele momento por causa do Senhor. Pai, que nós possamos ser gratos, que nós tenhamos corações gratos e que nós possamos